Olá, muito boa tarde. São 17 horas e 4 minutos na nossa querida e bela Manaus. Estamos aqui nesta terça-feira maravilhosa e hoje vou conversar sobre um tema super interessante que é educação como acelerador de carreira. Será que isso é verdade? Será que efetivamente a educação faz a diferença na vida das pessoas? Será que, como eu costumo afirmar, ela nos leva para o segundo nível e ela é um tracionador para que possamos alcançar nossos objetivos e metas? Tudo isso a gente vai conversar daqui a pouco, mas isso aqui no melhor site de notícias, que é o Amazonas Atual, onde você tem efetivamente a melhor notícia, através aí da coordenação do jornalista Valmir Lima, que tem vasta experiência, que traz aí essa informação de qualidade todos os dias que chega para você. E aqui no Amazonas Atual nós temos o Virando o Jogo comigo, Marcelo Salum, a partir de agora. E eu quero aproveitar, antes de iniciar esse nosso bate-papo, para dizer que a gente vai falar hoje sobre educação. E a educação é uma das forças mais poderosas e transformadoras que moldam a sociedade. Ela desempenha um papel fundamental na formação de indivíduos, na construção de valores, na promoção da igualdade e no desenvolvimento de uma sociedade mais justa e progressista. Segundo o IBGE, em 2020, pessoas com ensino superior completo ganham, em média, 2,5 vezes mais do que aquelas com ensino médio completo. Já um levantamento realizado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, mostra que a taxa de desemprego entre adultos com ensino superior é significativamente menor em comparação com os menos escolarizados. Um estudo da Fundação Getúlio Vargas revelou que no Brasil, a cada ano adicional da escolaridade, o salário médio de uma pessoa pode aumentar entre 10% e 15%. Isso demonstra que o avanço nos níveis de educação proporciona maior retorno financeiro. Ainda assim, um dos principais aspectos da educação como instrumento transformador da sociedade é a promoção da igualdade, das oportunidades, e ela abre portas para que talentos sejam descobertos e desenvolvidos. Uma sociedade que valoriza a educação como um direito fundamental está mais propensa a ser inclusiva e igualitária. Teorias sobre a educação como um instrumento transformador da sociedade existem diversas. E nós podemos mencionar uma delas que diz que a sociedade, como agente transformador através da educação, ela efetivamente move pessoas para que elas possam conquistar objetivos e metas. Uma teoria citada no artigo norte-americano The Card Treaty diz que o sentido da educação é provocar mudanças comportamentais e de atitude. Outras formas de pensamentos relacionadas à educação também foram apontadas, considerando que suas principais funções são socialização, integração social, inovação social e cultural, aprendizado de normas, valores, competências e tudo aquilo que a sociedade precisa para funcionar, e desenvolvimento do intelecto. Para falar deste assunto de extrema relevância, nessa tarde eu tenho o prazer de receber a professora Gisele Menezes. Muito boa tarde. Tudo bem, professora? Boa tarde. A você também, meu colega professor Marcelo Salum. Que Obrigada bom pelo tê-la convite. aqui, que bom tê-la aqui. Vamos conversar um pouco, somos colegas de instituição. Exato. E eu vou ter o prazer de a gente conversar sobre educação, esse tema que encanta, enche os olhos, faz com que a gente possa mudar de vida, transformar vidas, e é sobre isso que a gente vai falar. A minha convidada, Gisele Menezes, atualmente é gestora da unidade na FAMET Norte, é psicóloga por formação, possui MBA em RH e é mestra em psicologia pela Universidade Federal do Amazonas. Possui experiência em empresas multinacionais e nacionais desde 2009, atuando na área de recursos humanos. É membro da ABEP, Associação Brasileira de Ensino em Psicologia, é professora e coordenadora do curso de Psicologia da FAMET Norte. Em consonância, também atua como psicóloga clínica a partir da abordagem analítico-comportamental. Professora Gisele, seja muito bem-vinda, como eu falei anteriormente, é um prazer tê-la aqui. E esse tema, ele traz para a gente, assim, alguns pontos que nós precisamos discutir efetivamente. E eu vou logo ao ponto, me perguntando, qual que é o papel principal da educação nos dias atuais como agente transformador de pessoas e carreiras? Essa pergunta, ela é uma pergunta que ela dá margem para um debate, uma discussão. Perfeito. Que vai embora. Né? Então, quando a gente está falando de educação, nós estamos falando de educação em diferentes níveis, em diferentes perspectivas. Perfeito. Então, eu posso falar de uma educação a partir de um olhar curricular, a partir de um olhar
de formação acadêmica, e eu também posso falar de educação a partir de uma perspectiva de uma educação em relação ao autoconhecimento, né? De uma educação mais voltada para a subjetividade. Então, uma coisa não exclui a outra. Perfeito. Né? Então, para que eu consiga hoje, né, me inserir no mercado de trabalho que está tão competitivo, eu preciso hoje entrar, né, dentro dessa compreensão de que eu preciso tanto trabalhar essa parte da educação acadêmica, né, da formação acadêmica adequada, para que eu possa estar dentro dos requisitos do que o mercado exige, que aquela posição que eu almejo está necessitando, mas eu também preciso trabalhar as competências comportamentais que são exigidas, né? Então, e são diversas, né? Cada vez mais a gente percebe que essas competências que hoje nós podemos, inclusive, chamá-las de soft skills, elas estão envolvendo efetivamente carreiras e transformando a maneira de se inserir no mercado de trabalho, a maneira de você permanecer nesse mercado de trabalho. Professor, antes de continuar, vou virar aqui nossa ampulheta do tempo, que ela efetivamente vai coordenar o nosso tempo aqui para que a gente possa nos guiar. E esse tempo passa muito rápido. A senhora vai ver que daqui a pouco a gente começou a conversar e acabou, né? E o papo fica tão bom que daqui a pouco a gente começa a receber mensagem. Poxa, faltou falar aquilo, pergunta aquilo. E esse é o papel, esse é o objetivo do nosso podcast, que é estar aqui toda terça-feira. E hoje a gente vai falar desse tema super relevante. E deixa eu lhe perguntar, quais são as principais, já que estamos falando de competências, como a senhora bem colocou, quais são as principais competências que o mercado de trabalho atual valoriza para ajudar a desenvolver a carreira de pessoas? Olha, a resposta é depende, né? Depende de qual nicho de mercado. Sabia? A senhora sempre tem assim, um olhar transversal, isso é muito bom. Não é verdade, assim, você perguntar uma coisa para um psicólogo, ele nunca vai te dar uma resposta exata, ele vai sempre te dizer depende. Depende é ótimo. É um bordão depende é aquela, e se, né? E se? Depende. Mas, assim, de uma forma geral, eu acho que a formação superior, né, básica, você tem, hoje, vamos colocar, basicamente, ali, umas 2 décadas atrás, falando sobre formação acadêmica, né? Essa pessoa, ela chegava ali até o ensino médio, muitas não iam até, não almejavam uma educação superior, né? Fazer um curso superior. E assim, dentro desse contexto da educação, do ensino médio, ele já conseguia ali arrumar um emprego, enfim, né? Mas o mundo vai mudando, a economia vai mudando, as necessidades vão mudando. Então, hoje em dia, já não é mais só suficiente, né, você ter ali esse nível médio. Então, as pessoas têm buscado cada vez mais, e que bom, né, ir para um ensino superior, né, buscar uma formação de fato, né, e às vezes, hoje em dia, dentro de uma formação acadêmica, nem só o ensino superior, a gente sabe que, de fato, é o pontapé inicial dentro de uma área profissional de atuação. Então, você faz ali, você finaliza a sua graduação, e aí e a gente tem essa perspectiva muito forte da graduação, da formação generalista, e aí, ao passo em que você sai da graduação, você vai se especializar dentro daquele campo de atuação. Então, isso a gente está falando da educação sob o ponto de vista acadêmico. Mas quando a gente está falando sobre o ponto de vista, como você falou, das soft skills, né, que aí já é uma outra seara. Um outro viés. Uma outra seara de discussão. Aí nós estamos falando, basicamente, né, hoje em dia, de algumas competências que são comuns a, basicamente, quase todas as posições, né? Acho que a gente pode citar a resiliência, né? A inteligência emocional, muito falada e às vezes não tão muito deixada de lado. A empatia, né? Bastante também, principalmente se você está lidando ali com pessoas sob o ponto de vista ali da posição da gestão, né? Da gestão de pessoas. Então, a comunicação é uma competência extremamente requerida e importante. E aí você tem outras competências mais específicas que aí, a depender da onde que você quer se inserir, da carreira que você quer seguir, a gente vai identificando ali. Perfeito. É super importante o que a senhora está colocando, sobretudo nessa percepção de que o mundo vem se transformando
e que ele ele exige cada vez mais dos profissionais para que possam estar inseridos ou se inserir no mercado de trabalho. E tem um fato relevante que há cerca de 3 anos ocorreu um concurso público no Rio de Janeiro, onde a exigência mínima era que para gari, né, que não há demérito nenhum, mas para essa função a pessoa tinha que ter no mínimo 2º grau completo. Né? E a taxa de inscrição, à época, era de R$100. Ou seja, isso já começa a nivelar, né, por cima. Né? Primeiro, a exigência do 2º grau. E aí, quando a gente traz isso para o contexto dos dias atuais, a gente vê que o curso superior, você se inserir no curso superior é a porta de entrada, exato, mas não é o todo, né? Não é o final. Não, a gente não pode ver como o fim, mas sim o início. E aí eu lhe pergunto, hoje a senhora atua como coordenadora de uma unidade na Zona Norte, na cidade de Manaus. O que o aluno busca ao ingressar em um curso superior e o que a instituição, em contrapartida, lhe oferece? Olha, na verdade, muitos alunos, né, isso aí também depende, né? Depende muito. A gente tem, para determinados cursos, a gente tem perfis de alunos diferentes e isso é muito interessante. Então, muitas vezes tem aquele aluno que ele busca, né, um tecnólogo, porque é um curso de mais curta duração e ele precisa dar um retorno mais rápido financeiro para a família. Às vezes é a única pessoa da família que está fazendo um curso superior, é a primeira pessoa da família que conseguiu chegar, e essas histórias realmente são muito, assim, para a gente, são muito impactantes. Mas a maioria desses alunos, o que eles têm em comum? Eles querem melhorar, de fato, a condição de vida deles, a qualidade de vida deles, e muitos deles também, lógico, né, de toda a família, tá? E a instituição, né, nós, enquanto uma instituição de ensino, o que nós sempre buscamos é a excelência acadêmica, né? O que não desobriga, lógico, né, o aluno a fazer a parte dele, porque nós entendemos que nós proporcionamos, né, enquanto instituição de ensino, as ferramentas para que o aluno possa se utilizar dessas ferramentas para que ele se desenvolva, né? Então, a gente sempre parte dessa perspectiva de que o aluno ele deve ser ali o ator desse processo de ensino-aprendizagem e não o protagonista. Então, ele deve participar ativamente, exato, né, de todas as iniciativas do curso, propondo melhorias, soluções para problemas que sempre acontecem, né, ali, muitas vezes do dia a dia, né, ajudando, de fato, o coordenador do curso dele a fazer o curso, a fazer com que o curso esteja vivo dentro desse processo. Que haja essa conexão entre sociedade, né, e a própria universidade, a própria academia. E eu fiz questão de mencionar, né, essa questão de estar na Zona Norte de Manaus, porque anteriormente nós tínhamos uma percepção de que, aliás, não só a percepção, mas era uma realidade, que as universidades elas se localizavam em polos e centros de fácil acesso. Quando a gente olha para uma unidade, e hoje a gente tem, no caso específico dessa instituição, da FAMetro, FATEC, ela está assim, pulverizada. Então, ela consegue atender vários públicos. Então, isso facilita a inclusão, isso traz ali um papel muito especial e significativo para a sociedade. E aí, nesse sentido, o que eu quero lhe perguntar? A FAMetro, em Constituição, que ela é uma gigante no setor da educação, quais são os seus diferenciais competitivos que a gente pode perceber? Ou que quem está nos assistindo, né, você que pretende cursar um curso superior, ou você que é empreendedor, você que é empresário, que pretende desenvolver os seus colaboradores para que eles possam buscar essa ascensão profissional, o que a FAMetro tem de diferencial competitivo? Acho que o principal diferencial competitivo, de fato, né, dentro de qualquer instituição de ensino, é, de fato, a metodologia, uma metodologia diferenciada, uma metodologia adequada em relação àquele público que ela quer alcançar. Então, assim, até citando a respeito do que você falou agora, dessa tendência de descentralização, né? Então, a nossa unidade, ela está numa região que, de fato, estava muito carente de você ter ali uma unidade de ensino, né, tanto de um produto como é o técnico, né, o ensino técnico, quanto o ensino superior. Então, assim, eu acho que a excelência acadêmica, né, que a FAMetro, que é uma instituição que já tem 22 anos de existência, né, que nós oferecemos em relação aos nossos professores, né, professores qualificados,
né? Então, a gente ter todo um cuidado realmente na tratativa com esse aluno, a gente buscar, através dos nossos currículos, das nossas matrizes curriculares, estarmos sempre alinhados com as diretrizes curriculares nacionais, com aquilo que é, de fato, requerido, né, pelo nosso órgão regulador, que é o Ministério da Educação, e que por aquilo que o mercado está demandando, né? Então, eu acho que, além disso, né, aí já falando até sobre uma particularidade mais da nossa unidade mesmo, né? Aí você tem um olhar empático, um olhar humanizado, um acolhimento diferenciado que eu, enquanto gestora, eu gosto muito de dar em relação aos locais onde eu estou trabalhando como gestora, né? Então, esse acolhimento, esse carinho, né, esse olhar diferenciado, essa recepção calorosa com os nossos alunos. E aí, professora, a gente tem esse papel que a academia, ela forma, né, ela traz a competência, ela traz as hard skills, obviamente também as soft skills. E do outro lado a gente tem a sociedade. Quando a gente está numa região como a Zona Norte, Zona Leste, enfim, como que a gente pode entender essa junção? Como que a instituição ela permite à sociedade essa inclusão de saberes e ao mesmo tempo proporcionar algo inclusivo para a sociedade que está ali no seu entorno? A gente sempre tem esse olhar, né, Marcelo, de que a nossa razão de existir ali, né, da nossa instituição de ensino continuar existindo ali, é a comunidade, é a sociedade. E como uma forma de você retribuir, né, como uma contribuição, a gente está sempre encaminhando, né, os alunos para dentro das comunidades, fazendo diversas atividades que são curriculares, mas também atividades extracurriculares. Perfeito. Então, é uma forma da gente devolver, de fato, para a sociedade, né, essa contribuição que nós temos, né, da gente continuar existindo, de nós estarmos ali. E nós já ouvimos, né, dentro dessa jornada acadêmica, né, eu estou na FAMETRA há pouco tempo, venho de uma outra instituição, a gente já está um pouco acostumado, na mesma região, inclusive, e a gente já está um pouco acostumado a ouvir até, né, o quanto que o trabalho que muitas vezes a gente leva para dentro da comunidade, o quanto que ele é relevante. Porque se você for considerar, por exemplo, né, eu tiro pela minha profissão, muitas escolas, não são todas as escolas que hoje você tem um psicólogo dentro da escola para cuidar de demandas que são demandas emergentes e necessárias, escolas, cada vez mais presentes na sociedade atual. De muitos processos de grave adoecimento de alunos dentro dessas escolas, né? E aí nós recebemos há pouco tempo até alguns diretores escolares, né? E a gente faz essa troca sempre, né? Ali com as instituições, né? Com as associações dos nossos arredores, né? Diretores, gestores escolares, e eles vieram, de fato, assim, né, nessas trocas, eles sinalizam as suas angústias, né, as suas demandas, gestores, né? as suas demandas, e nós, enquanto instituições, a gente desenvolve essas parcerias. Perfeito. Né? Então, os nossos alunos hoje, eles estão dentro das associações, estão dentro das escolas, ali dos nossos arredores, né, para que é uma forma, de fato, Marcelo, de nós devolvermos e fazermos essa troca, essa integração, né? Essa integração com a sociedade. Perfeito. Gente, olha só, estou aqui num bate-papo super interessante com a coordenadora e gestora da unidade FATEC FAMETRA da Zona Norte, e nós estamos falando sobre educação como agente acelerador de carreiras. E nós já mencionamos aqui como que é importante o papel da educação, como que é importante essa integração entre a universidade e a sociedade, como que a universidade devolve isso para a sociedade com essa integração. E a gente está falando aqui também das principais competências, o que é importante nos dias atuais. E a professora mencionou muito bem a questão da empatia, da resiliência, né, da comunicação assertiva, de você precisar cada vez mais utilizar a inteligência emocional. Então, tudo isso a gente está conversando e tem muito mais que você vai ver daqui a pouco. Mas eu quero chamar a tua atenção e eu vou convidá-la agora para tomar a melhor água que nós temos aqui, a água que efetivamente mata a sede, a melhor água da região norte, que é a água Toia, que essa água, professora, ela realmente mata a sede, ela dá aquela sensação, primeiro, de saúde, segundo, daquele frescor que a gente precisa, e principalmente nos dias atuais, para a gente poder, sabe, conseguir sobreviver. Hoje não está tão calor em Manaus, mas geralmente esse calor de 40, 39 que a gente vem passando, a melhor água que nós temos é a água Toia, então você pode encontrar nos melhores mercadinhos, padarias, restaurantes, água Toia para você matar a sede. E eu quero também lhe dizer o seguinte, nós temos um evento super especial agora que vai acontecer
no dia 22 de novembro de 2024, em Manaus, que é o evento Fornecedores do Ano, promovido pela AMASE. A AMASE é a Associação Amazonense de Supermercados, esse evento, o que vai acontecer lá? Todos os principais fornecedores que atendem aí, né, os seus mercadinhos, supermercados, hipermercados, atacarejos, eles vão estar reunidos no Fornecedores do Ano. E tem uma super novidade para o próximo ano, que está aparecendo na tela para você, que é a Expo Super Amazônia, a primeira feira de supermercados que vai acontecer na região norte, promovida pela AMASE, Associação Amazônica de Supermercados, onde nesse evento acontece nos dias de 18 a 20 de março de 2025. Então, olha só, nós temos primeiro ali, um primeiro evento que é Fornecedores do Ano, que é agora em novembro. E depois, para o próximo ano, a AMASE está trazendo a primeira feira do varejo do Amazonas, onde vai acontecer no Estúdio 5. E olha, imagina só, cerca de mais de 3 mil expositores diferentes, marcas diferentes ali, em estandes que vão estar por ali, mostrando o que há de melhor em seu produto e serviço. Tudo isso conectando supermercadista, sociedade, os fabricantes e muito mais. Então você não pode perder de participar conosco e já agendar, primeiro agora, Fornecedores do Ano, 22 de novembro, e depois, no próximo ano, 18 a 20 de março, a feira da AMASE, Associação Amazônica de Supermercados. E você, para ter maior informação, vai lá em @AMASEOficial e você pode entrar em contato e você vai ter lá toda a assistência, toda a atenção do superintendente da AMASE, o Alexandre Zucchi. E eu vou voltar aqui para conversar com a professora Gisele Menezes. A gente está falando sobre educação. E, professora, de que forma uma instituição se adapta às mudanças tecnológicas de mercado para manter a qualidade da educação? Hoje, na verdade não hoje, né? A educação superior, né, ela é regulada, né? Então, a educação, nós temos o órgão nosso regulador, que é o Ministério da Educação. Então, nós temos que, naturalmente, né, o nosso marco principal ali, de fato, são as diretrizes do Ministério da Educação. Mas, para além disso, tá, nós precisamos também, além de nos preocuparmos, né, com o marco principal regulatório, que é o Ministério da Educação, também é preciso que nós olhemos para essa necessidade, né, de que esse aluno ele possa ter uma formação integral, né, integrada com as necessidades do mercado, com as necessidades ali situadas na região onde ele mora, né, com as necessidades da região, da cidade de onde ele mora, com as particularidades da nossa região de uma forma geral, né? E essa particularidade regional que a senhora está mencionando, é bom a gente lembrar que, por exemplo, né, nós temos um curso de logística na instituição, que ele conecta exatamente essa necessidade que nós temos aqui da região norte e todo esse emaranhado de, entre aspas, dificuldades e soluções que nós temos que buscar. E se você for reparar, por exemplo, Marcelo, é interessante porque eu ia citar exatamente o curso de logística. Porque se você for reparar, por exemplo, uma matriz curricular de um curso de logística aqui na nossa região para uma matriz curricular de um curso de logística em outra região, você vai ver possivelmente muitas diferenças. Perfeito. Por conta da sazonalidade, né, e das particularidades nossas aqui, climáticas, né, enfim, da nossa vegetação, fauna, flora e tudo mais o que está envolvido aí com as práticas desses profissionais. Mas, de fato, é situado. Então, a gente precisa também se preocupar com que tipos de profissionais, não só você está entregando em termos de desenvolvimento de conhecimento técnico, né, de hard skills, como você muito bem colocou, mas de soft skills. Então, a gente sempre tenta, né, fazer com que esse aluno ele vá desenvolvendo também não só essa postura, não só a questão do conhecimento técnico, mas também a postura profissional. Isso é uma coisa que a gente sempre diz muito para os nossos alunos. Então, eu sempre digo assim para os meus professores, olha, gente, conversem com os alunos de que cursos que têm estágio, por exemplo, né, o aluno precisa saber como ele se portar no estágio, como é que ele chega. Muitos nunca nem trabalharam, nunca tiveram nenhuma experiência. É o primeiro contato, estão descobrindo. Exato, é a descoberta. Nunca tiveram, exato, nenhuma experiência formal. Então, muitos deles não sabem exatamente nem como se portar, né? E, assim, alinhado a isso, né, a gente sempre sinaliza que, ó, o momento em que você está começando a desenhar a sua carreira é o momento em que você ingressa na graduação. Porque dentro da própria faculdade, você começa a desenvolver o seu networking.
Então, eu já vi uma série de exemplos, de situações de alunos que saíram da faculdade e saíram direto empregados, porque um professor indicou para uma vaga, porque foi para uma vaga de estágio e acabou sendo efetivado. Então, esse ambiente acadêmico, ele de fato é um celeiro de contatos importantes, né, que esse aluno ele pode desenvolver dependendo da postura que esse aluno desenvolver Perfeito. e apresentar. Depende muito dele, né? A gente sempre tem esse olhar de que ali no ambiente acadêmico, às vezes, ele precisa ser visto muito além do ensino e muito além da busca pelo diploma. Né? Mas ali se desenvolvem grandes amizades, né? Network, um ambiente profissional e grandes negócios também, e oportunidades de negócio. Né? Eu vejo a gente escuta um relato, poxa, nós desenvolvemos lá na disciplina XYZ e hoje nós somos sócios de uma empresa Legal. H. Então, acho isso é importante. E esse viés de percepção, às vezes, falta para o aluno. Como que a senhora acredita que o professor, a instituição, o coordenador pode atuar nesse sentido de trazer essa proximidade para o mundo um pouco mais real do dia a dia? Acredito que acho que primeiro, né, nós precisamos. Desculpa, isso aqui é coisa da. Ela fica aqui reparando, e vez ou outra ela solta ela entende alguma coisa que eu não. Só ela entende, gente. Que a gente está falando de uma coisa, ela entende outra coisa. Mas essa é a Alexa que está aqui presente com a gente. Inteligência artificial faz parte aqui da meta também. E da nossa contemporaneidade. É isso. Então, Marcelo, eu acredito que a gente precisa mudar o mindset. Acho que, de forma geral, de todos esses profissionais que atuam na educação superior, de que essa trajetória acadêmica ela tem o único objetivo, o único fim de formar, de curricular, né? Tipo assim, estou te dando aqui o currículo, vai lá que agora você é profissional, você é pedagogo, agora você é psicólogo, né? Mas que nós também temos esse compromisso, tá, de desenvolver esse menino, muitas vezes, a partir de uma perspectiva comportamental mesmo. E acredito que essa proximidade do coordenador de curso em relação aos seus docentes, esses constantes alinhamentos, né? Algumas atividades práticas que a gente pode desenvolver com os alunos, atividades de extensão, atividades extracurriculares, treinamentos diversos que a gente pode desenvolver, as próprias jornadas acadêmicas. Perfeito. A gente pode utilizar para trabalhar, de fato, com alguns temas voltados realmente para o desenvolvimento de competências. Né? Sistemas transversais. Sistemas transversais, aí. Exato. Temas transversais que a gente está tão acostumado a trabalhar, porque na FAMetro a gente, né, é uma metodologia que nós utilizamos. Então, a utilização, de fato, desses temas, né, voltado a desenvolver esses tipos de competências, principalmente as soft skills, porque eu torno a sinalizar, Marcelo, assim, o tanto que isso é importante nos dias de hoje. Então, não basta só você ter um profissional com um super currículo. Então, o cara é mestre, é doutor. Então, às vezes, você pega um super currículo, a pessoa chega no ambiente de trabalho, ele começa a te apresentar outros déficits comportamentais e acaba, muitas vezes... E sabe, professora, que anteriormente nós tínhamos uma percepção de mercado que nos deparávamos com alguns profissionais com algumas características equivocadas e você falava assim, não, mas ele entrega o resultado. Ele tem um problema de comunicação, ele tem um problema de relacionamento, às vezes a comunicação não é tão assertiva, às vezes ele, entre aspas, é um pouco grosseiro, mas ele entrega resultado. Isso cabia anteriormente. Isso não cabe mais hoje. Né? A empresa ela não quer ser um polo de problema, ela precisa ser um polo de solução. Até porque ela está num ambiente totalmente adaptável, extremamente competitivo, onde você precisa cada vez, você tem assim, todos os seus stakeholders fazem parte do seu negócio ali, e você precisa estar buscando essa capilaridade para ter cliente para se manter. Então, a empresa não quer problema. Então, quando a gente fala desse ponto específico, que é fundamental, desenvolver as soft skills, a capacidade de negociação, a liderança, a comunicação assertiva, tudo isso faz com que a gente traga para um olhar, não só de o que eu vou aprender na universidade, será que é só o diploma? Não, é muito
muito além da formação técnica, mas tem a formação comportamental que faz toda a diferença. E aí, deixa eu lhe perguntar, vamos trazer um pouquinho assim mais para o dia a dia, para o nosso internauta. E muitas vezes o nosso internauta, empreendedor, empresário, futuro empresário, ele tem lá o filho, a filha, ou ele mesmo está querendo adentrar ou voltar para uma graduação, uma pós-graduação. E é o momento da decisão. Né? O que eu faço? Esse dia eu estava conversando com a minha filha, a Marcela tem 15 anos, e ela já falou que queria ser tudo. Ela falou assim, pai, eu quero ser engenheira. Aí esse dia ela falou assim, não, agora eu quero ser médica. Aí ela falou assim, não, vou fazer um exame para ser para a área de odontologia. Como que a gente consegue desmistificar e ajudar na decisão de qual o melhor curso que esse aluno pode acessar? Qual a tua opinião sobre isso? Esse processo, né, Marcelo, de decisão, ele envolve muito a questão do autoconhecimento. Então, quando a gente está falando de uma educação, né, que não deixa de ser educação, voltada para o autoconhecimento, é sobre substancialmente isso que a gente está falando, né? Então, eu entender quais coisas que eu gosto de fazer, no que eu sou boa fazendo, porque isso também é importante, né? O cenário ideal seria esse, eu entender o que eu gosto de fazer e o que eu sou muito boa fazendo, ver se essas duas coisas se comunicam e aonde que eu posso aplicar essas minhas habilidades dentro de uma carreira, né? Para que eu possa, de fato, ter sucesso naquilo e, lógico, né, continuar me desenvolvendo, porque hoje a gente parte dessa premissa sempre da educação continuada. Né? Então, acredito que o primeiro passo, Marcelo, é sempre o autoconhecimento. O que eu gosto de fazer? Né? Então, assim, se você não é uma pessoa que gosta muito de trabalhar com pessoas, se você não é uma pessoa que você tem você gosta de ficar mais quieto ali no seu canto, não diria, por exemplo, que de repente não seria, você teria que desenvolver algumas habilidades se você quisesse, por exemplo, ser um psicólogo. Se você não gosta muito de falar em público, né, talvez não seja a melhor opção para você fazer uma faculdade de jornalismo. Então, vai muito do que você gosta de fazer e o que você se vê, assim, a partir da tua perspectiva, o que você é bom fazendo. Né? Então, tem muito essa questão do autoconhecimento envolvido sempre. Eu penso que, e aí agora eu vou lhe trazer uma coisa, uma saia justa, tá? Uhum. Que geralmente as pessoas pensam assim, ou vou fazer minha graduação, ou vou fazer um curso superior para me ganhar dinheiro. Né? E acaba que a pessoa concentra toda essa energia em ganhar dinheiro, que é importante, né? Obviamente que a sociedade ela é movida pela necessidade de nós temos acesso a uma remuneração e a ganhar dinheiro. Mas ganhar dinheiro na escolha da profissão é tudo, professora? Geralmente, Marcelo, eu vou te responder essa pergunta com um cenário que nós vemos muito, assim, que é muito comum na educação, para a gente que trabalha com isso, né? Às vezes a gente pega alunos de segunda graduação que eles disseram assim, olha, tá aqui, ó, eu já entreguei meu diploma do direito para o meu pai, agora eu vou fazer o que eu sempre quis fazer. Muito comum, muito legal comum. Isso. Aí ele vai fazer, sei lá, administração, vai fazer psicologia, vai fazer pedagogia, enfim. Então, por que eu digo para você que a questão do autoconhecimento ele é tão importante? Né? Por que o autoconhecimento é tão importante? Porque o autoconhecimento é você saber o que você gosta de fazer, o que você é muito bom fazendo. Isso é o que vai dar sentido no teu trabalho. Perfeito. Então, se você se forma para ganhar dinheiro única e exclusivamente, beleza, você vai ganhar dinheiro ou não, né? Mas existe uma possibilidade muito grande de que você não ache sentido naquilo que você vai... Uma certa frustração. Exato, né? E isso pode ter outros impactos, pode ter outras consequências. Isso vai impactar no teu comprometimento, isso vai impactar na tua produtividade, né? Então, é a questão do comprometimento, né? Da produtividade. Envolve a questão do comprometimento emocional da pessoa. A realização da missão, pessoal. A realização pessoal. Então, a gente vai ter outras consequências em relação a essa perspectiva de que, poxa, eu vou trabalhar só para ganhar dinheiro, né? E causa outros processos, né? Processos, às vezes, até dentro de um olhar até mais grave, assim, às vezes até de adoecimento mesmo, né? É bem complicado.
Perfeito. Gente, olha que papo interessante, a gente falando sobre educação, a gente falando sobre escolha de carreira, e agora eu quero falar com você, já que a gente está falando sobre educação, a gente está falando do processo de formação, quero falar com você sobre a nossa Academia de Líderes, que é o maior treinamento, são mais de 5.000 pessoas que já passaram conosco, e você pode acessar agora o nosso site www.ibvv.com.br e você pode se inscrever ou pode pedir lá um orçamento para que a gente possa levar para você uma proposta. E como que a gente trabalha? Nós temos as turmas abertas e também temos as turmas fechadas, projetos in company. E o que você vai ver nessa academia de... Primeiro, 5 módulos super legais. Primeiro, liderança, pensamentos e mudanças. No segundo módulo, eu divido com vocês algumas ferramentas de gestão que me ajudaram a transformar algumas empresas, a atingir resultado, a transformar equipes em equipes que batam meta. Então, quais são as ferramentas de gestão? No terceiro módulo, nós falamos sobre marketing pessoal e postura ética. No quarto módulo, nós falamos sobre modelos de negócios, esses negócios disruptivos que estão fazendo parte do nosso dia a dia, sobretudo pós-pandemia. E no quinto módulo, nós falamos sobre planejamento estratégico e plano de negócio. Então, você acessa agora www.ibvv.com.br. E eu vou aproveitar, enquanto a professora Gisele está degustando aqui uma água toia, para falar com você sobre a Edebrindes. Edebrindes, que é o nosso parceiro oficial. Gente, olha só, são mais de 4.000 itens que você pode acessar através do site da Edebrindes, o www.edebrindes.com.br ou vendas@edebrindes.com.br. E aqui na Edebrindes você tem lá todo tipo de brinde, você tem caneta, você tem squeeze, você tem mochila, você tem maleta, são mais de 4.000 itens, existem os itens sustentáveis com acabamento super legal e você pode presentear o seu colaborador, o seu time e também os seus parceiros comerciais. Então, Edebrindes é a melhor solução em brindes, você acessa aí www.edebrindes.com.br e você escolhe e você pode buscar e falar lá com o nosso gestor regional aqui da região norte, o meu querido Oséias, para que você possa acessar e conseguir lá os melhores brindes geral, impressão gráfica, agendas e cadernos e muito mais. São 4.000 itens da Edebrindes. E voltando para cá para o Virando Jogo, eu quero aproveitar para te dar uma dica de um filme. Gente, que filme super legal. The Post, A Guerra Secreta. Ele está disponível no Netflix e ele é um filme assim bem interessante, que ele fala sobre a Guerra Secreta travada a partir da dona do jornal de Washington Post, um jornal local que está prestes a lançar suas ações na Bolsa de Valores de forma a se capitalizar e, consequentemente, ganhar fôlego financeiro. Porém, para que isso aconteça, né, o filme ele tem toda uma trilha, tem todo um envolvimento, sobretudo para que ele possa trazer algumas notícias nesse mercado extremamente acirrado, o mercado americano, que é o mercado jornalístico. Quando o New York Times começa uma série de notícias, uma série de matérias, denunciando que vários governos norte-americanos mentiram acerca da atuação do país na guerra do Vietnã. Com base em documentos sigilosos do Pentágono, o presidente Richard Nixon decide processar o jornal com base na lei de espionagem, de forma que nada mais seja divulgado. A partir daí, é uma trama muito interessante, super envolvente, e eu não vou te contar, não vou te dar mais spoiler, mas vou te recomendar essa dica de filme que The Post, A Guerra Secreta, disponível no Netflix. Estamos aqui no Amazonas Atual, já falamos aqui da Super Feira da Amase, e agora eu vou voltar aqui em minutos para falar um pouquinho mais com a professora Gisele, mas antes disso eu quero convidar você para o nosso Banco de Ideias. Vai aparecer na tela para você o nosso Banco de Ideias, que é um momento super especial para a gente conversar com você e falar o que a gente tem de ideia, o que a gente tem de relevante, interessante. Antes disso, vamos desligar o ar, que está super frio. E aqui, como tudo é ao vivo, não tem problema. A minha preciosa Rebeca, ela está querendo matar a gente de frio, por quê? Isso deve ser alguma vingança contra o professor da instituição. Não é não, Rebeca? Então tá bom. Fala a verdade, Rebeca. Antes de eu ir para o momento, do nosso momento empreendedor, eu quero falar para você o seguinte. Primeiro, mandar um abraço para os meus colegas lá da FATEC, né, que estão todos lá assistindo, mandar um abraço para os coordenadores, coordenadora da saúde, professora Suzy, coordenador de gestão, professor Igor, e todos os meus colegas professores, que é um prazer tê-los sempre, né, no nosso dia a dia, fazendo parte ali, conversando.
desenvolvendo as atividades transversais, desenvolvendo ali tudo que há de melhor para os nossos queridos alunos da FATEC e aproveitar para mandar um super abraço para os nossos alunos da Zona Norte, tá bom? E para o nosso Minuto Empreendedor, eu quero falar com você sobre uma metodologia que nós desenvolvemos acerca da necessidade de cada vez mais desenvolver pessoas, que é a metodologia que eu chamo de metodologia 3Ts. Primeiro T, treinar as pessoas. Então você precisa treinar, preparar, ensinar. Você só pode cobrar depois que você treinar, depois que você mostrar o caminho, depois que você caracterizar o que fazer, como fazer e por que fazer. O segundo T, você vai estabelecer um tempo para que aquele aprendizado, aquele conhecimento possa ser materializado. E a partir, você vai estabelecer um tempo, por quê? Porque você precisa mensurar, você precisa medir se o seu aprendiz, se o seu colaborador, seria efetivamente estar colocando em prática aquilo que você ensinou no primeiro T, que você treinou, e aí o segundo T é o tempo para que ele possa executar. E o terceiro T, se ele não conseguiu executar, se ele não quer desenvolver essa habilidade, e muitas vezes não adianta você querer ensinar quem não quer aprender. Precisa ter uma junção, tem que ter um elo, tem que ter uma conexão. E se isso não acontecer, aí você vai trocar, você vai substituir. Não dá para a gente permanecer no nosso time com pessoas que não queiram avançar, evoluir e progredir. Então, essa metodologia 3T é super importante a partir de um olhar crítico e de uma liderança empática. É nós nos colocarmos no lugar do outro, ensinar, aprender e perceber que um dia nós também fomos aprendizes. E eu vou voltar aqui agora com a professora Gisele Menezes para fazer uma pergunta a ela antes de irmos para o Vai e Vem, que é um momento super especial aqui do podcast. Professora, de que forma que a senhora consegue combinar diversos papéis, como mãe, esposa, professora, gestora, cantora e psicóloga? Eu também não sei. Eu ia fazer uma piada muito boba. Assim, é só não fazer nenhuma dessas coisas muito bem feitas. Não, tô brincando. Mas a gente vai arrumando tempo para o que é importante, né? Então, eu canto há 18 anos, né? Então, antes de eu iniciar, inclusive, a minha jornada profissional na psicologia, eu já cantava e é uma coisa que eu não consegui parar de fazer. Então, eu continuo na música, né? Fazendo um show aqui, outro ali. E depois que eu formei, eu também não comecei a trabalhar com RH, saí da RH, entrei na educação e comecei, né, continuei trabalhando como psicóloga clínica e também não consegui deixar a clínica. E aí o que eu faço? Eu dedico um pouquinho de tempo para cada coisa. Que bom. E aí um pouquinho de tempo para o filho também. Quando eu chego em casa sempre tem aquele momentinho ali. Momento mãe. Momento mãe, para o marido também. Momento esposa. Também. E assim sucessivamente. Assim vai. Tá bom. Professora, a gente vai voltar já com o nosso Vai e Vem, que são perguntas de resposta única, mas antes disso, quero falar com você. Gente, faltam exatamente 85 dias para o maior evento de varejo que acontece em Nova York, de 12 a 16 de janeiro, e que você pode fazer parte da nossa delegação, uma parceria entre FGV e IBVV. Esse ano nós fazemos parte aí desse conglomerado de marcas e de empresas que estão levando uma verdadeira delegação, e a gente quer cada vez ter mais pessoas aqui da região norte para participar da NRF. A NRF, que é um maior evento de varejo, acontece em Nova York, de 12 a 16 de janeiro, onde nós temos acesso a grandes palestrantes, grandes CEOs de grandes marcas. E a partir dessas palestras, depois nós temos também a feira, onde nessa feira são lançados lá os principais produtos, inovações, tecnologia, tudo aquilo que há de mais moderno que vai fazer a diferença no varejo. E tudo isso depois nós vamos materializar nas visitas técnicas. Então, de 12 a 16 de janeiro, faça parte da nossa delegação com FGV e IBVV. Maiores informações pelo telefone 98425-2384 e lá você vai ter acesso a todas as informações e nós vamos colocar você diante da FGV, que é a maior instituição de ensino que leva você para Nova York na NRF 2025. E vou voltar aqui nesse papo super interessante que nós conversamos aqui sobre educação e nós falamos aqui sobre assuntos fundamentais para a sociedade nos dias atuais, até porque a educação ela é transformadora. Professora Gisele, a gente vai aqui para o momento que é vai e vem, são respostas únicas e eu vou lhe perguntar, o que é mais importante, cérebro ou apresentação? Cérebro. Empreender é? Necessário. Qual a lição mais importante que a vida lhe ensinou? Recomeçar. Sua maior alegria? Meu filho.
Seu diferencial. Empatia. Quem é Gisele Menezes? Aí agora pode discorrer, agora tem tempo de sobra. Bom, eu sou uma pessoa que, sobretudo, né, busco sempre ser melhor do que eu fui ontem. Busco dar o meu melhor para as pessoas, né, para as pessoas que trabalham comigo. E não tem jeito, né? O nosso trabalho, ele faz parte da nossa identidade. E busco ser uma boa mãe, né, uma boa esposa, e ser, sobretudo, uma boa líder, né, já que nós estamos dentro de um podcast mais voltado, de fato, para esse mercado de carreira, negócios. Busco ser uma boa líder, né, uma líder que inspira, uma líder que pega na mão e diz, vamos, que você não está sozinho, e uma líder que inspira pelo exemplo. Perfeito. Muito bom. Eu quero agradecer esse bate-papo, quero agradeço. agradecer o teu tempo de estar aqui conosco. Realmente eu sei que é uma correria do dia a dia, né? São grandes desafios aí, final de semestre, semestre mais curto, né? Muitos professores dando trabalho, que não entregam a nota, que não lançam nota, né? Aí tem aí o compromisso com os alunos, mas brincadeiras à parte, quero agradecer muito esse bate-papo. Espero que nós tenhamos assim, debatido um assunto tão importante, tão relevante que é a educação. Então, de coração, muito obrigado pela sua presença. Gostaria que a senhora se despedisse dos nossos internautas, dos nossos telespectadores. Eu que agradeço, Marcelo. Agradeço e parabenizo pela iniciativa. Acredito que um tema que sempre está em voga, né, que é a educação, como, né, uma mola propulsora para o desenvolvimento de carreiras, extremamente importante e necessário. Que as pessoas cada vez mais busquem se conhecer, que as pessoas cada vez mais busquem se profissionalizar, né, dentro dessa perspectiva integrada, né, tanto das hard skills como das soft skills. Obrigada pela audiência de você, né, que esteve aí do outro lado acompanhando a gente. Agradeço em nome da FAMetro pelo espaço também. Perfeito. Por termos falado sobre esse compromisso, sobre essa missão que a gente carrega, que é o amor pela educação, o amor por formar pessoas e por transformar a vida dessas pessoas e de suas famílias como consequência. Obrigada, Perfeito, Marcelo. Obrigado. Gente, para você que está do outro lado, meu muito obrigado aqui, mais um Virando o Jogo. Finalizamos agora, episódio 74, nesse mês de outubro, tão especial, e aquele compromisso de trazermos aqui mulheres representativas e significativas para a sociedade. E quero lembrar você que Outubro Rosa é o mês de prevenção ao câncer de mama, então você mulher, né, você que tem filha, você que é uma líder de mulheres, é bom incentivar, estimular que faça o exame de prevenção ao câncer de mama. Quero aproveitar também para agradecer aos nossos amigos telespectadores, né, que estão aí nos prestigiando, e agradecer sobretudo a Deus essa oportunidade de estar aqui mais uma vez com você em mais um Virando o Jogo comigo, Marcelo Salum. Até a próxima terça-feira, 17 horas, aqui no Amazonas Atual. Aí um detalhe, se por acaso você pegou no meio da entrevista, ou se você tem alguém que você quer que assista essa entrevista genial com a professora Gisele Menezes sobre educação, como acelerar carreiras, o link fica no ar, você vai lá, está o link disponível no Facebook e também no YouTube. Um abraço, até a próxima terça-feira com mais um Virando o Jogo.